Salve, meus tios, vocês estão bom? Eita, coisa boa! Agora que vocês estão chegando no final de mais uma etapa, né? Porque vocês contam a etapa a partir de 365 dias, não é assim? Então vocês terminam uma etapa e começam tudo de novo. A questão é, como é que você está terminando essa sua etapa? Hã? Quais os processos que ainda você tem que superar? O que você precisa trabalhar no seu pensamento para estar entendendo a sua existência e tentar mudar esse pensamento para trazer um movimento diferente? Meu filho, tudo muda. A avó já disse para vocês, tudo muda. Nada é igual ao outro dia, tudo muda. A questão é, vocês começam a caminhar no mesmo passo. Caminhando da mesma forma, no mesmo passo, o que acontece? Vocês acabam repetindo a mesma caminhada, porque é o mesmo passo. Vocês estão entendendo? Então, o que precisa mudar? A avó percebe que existe uma tristeza muito grande pairando num grupo de pessoas. Essas pessoas não se conhecem, mas existe uma tristeza. Porque parece que agora, no final dessa etapa de 365 dias, as coisas estão se repetindo. E se está repetindo, começa a surgir essa tristeza. De novo, eu não fiz nada. Eu não consegui superar o meu emocional. Estou do mesmo jeito. No final de ano está chegando. Aí essa tristeza começa a pairar nesse grupo. É claro, meu filho, que esse grupo, um não conhece o outro. Cada um mora numa moradia diferente, mas tem essa tristeza pairando. Parece que é como se tivesse alguma coisa prendendo você. Prendendo. A avó vai contar uma história para ver se você se identifica. Para você plasmar a tela mental nessa história que a avó vai contar para você. E aí você começa a entender como você pode sair dessa tristeza. Tá entendendo? Então vamos bem lá para longe, bem lá para longe. Depois que a avó foi capturada, depois que a avó saiu daquela caixa de madeira grande, depois que a avó pisou na água bem sargada, pisou na areia bem fininha, vamos começar a história nesse ponto. Olha, meu filho, nós estava tudo, eu e meus irmãos de pele escura, acorrentados. Não tinha muito homem branco, não. Não dá para a avó contar agora para vocês, mas não tinha muito, não. Os negros eram muito maior em número, mas nós estava acorrentados, com medo, né? Tínhamos saído da nossa terra natal, tínhamos deixado pai, mãe, irmão, família. Tínhamos deixado a nossa verdade bem lá longe, bem lá longe. Então, meu filho, quando a avó estava ali acorrentada, lá na praia, né? Na areia bem fininha, a avó olhou assim e viu aquela floresta imensa, aquelas árvores. E a avó não entendia a língua dos homens brancos, não. Tinha uns 4, 5 negros que estavam ali amando dos homens brancos. Eram uns negros traidores. Mas a avó também não entendia a língua deles. Uns entendiam, mas a avó não entendia. Era outro dialeto. Mas a avó sabia que tinha que ficar sentada, não podia ficar reclamando, que se reclamasse, se chorasse, ia levar chibata. Então a avó foi se acomodando na situação e observando. A avó via os negros, as negras chorando. A avó via alguns negros violentos querer sair do acorrentamento das correntes. Mas a avó sabia que qualquer coisa que a avó fizesse ia levar chibata. E a chibata, meu filho, dói. Dói, meu filho, dói.
dói. Então a avó foi se acomodando na tristeza. Aí levantaram tudo nós e fizeram nós caminhar naquela areia bem fininha. Passamos pelas árvores e os negros chorando, os negros reclamando, os negros ficando com ódio e os homens brancos, como castigo, a chibata. Então a avó ficou acomodada na tristeza, andando e observando. Observava a floresta, observava o que aqueles negros traidor ficava falando para nós, mas a avó não entendia. E a avó andando. Chegamos numa estrada. Aí acomodaram nós tudo numas carroças. Aquele sol quente, meu filho, quente, nós tudo com fome, com sede. E a chibata no lombo. Mas a avó se acomodou na tristeza, só observando. A avó percebeu que os homens brancos eram muito ruins. Então não ia adiantar a avó fazer nada, não. Então a avó ficou quietinha. Viajamos naquela estrada, até que chegamos na Fazenda Grande. Na Fazenda Grande, botaram nós tudo para tomar banho. Nós tomamos banho, tudo pelado, meu filho, tudo pelado. Aí separaram nós, o povo mais velho, o povo mais novo, o povo mais forte e as crianças. Os negros traidores começaram a falar umas coisas ali que a avó não entendia. Quando os negros começaram a falar, muita mulher negra começou a chorar. Então já tinha percebido que aquelas palavras não eram palavra de consolo, era palavra de medo. Então a avó ficou quieta, na tristeza. Ai, meu filho, não dá para definir. A avó, como espírito de luz, não dá para definir o que a avó sentiu ali. Mas era uma tristeza profunda, muito profunda. Porque tudo ali era novo, tudo era novo. A avó viu outros negros andando para lá e para cá, sem a corrente. Aí a avó percebeu. A avó observou. Um dia essas correntes vão sair do meu pé e da minha mão. O que eu posso fazer com essa tristeza que está no meu peito? E o que eu posso fazer para tirar essas correntes? Por enquanto nada, porque a avó não estava entendendo nada. Aí botaram nós tudo, que já estava mais para tardezinho, botaram nós tudo dentro da senzala. E os negros traidor veio trazer alimento para nós. Não dá para definir o alimento, né? Mas vocês podem imaginar que era o pior dos piores. Fecharam assim a tapera da porta da senzala e ali nós dormimos, cada um com a sua tristeza. Cada um com a sua tristeza. Quando foi de madrugada, já bem na hora harta, uns negros começou a fazer arruaça querendo sair das correntes. Quem que chegou? Os homens brancos com a chibata. Então a avó percebeu que não podia levantar palavra harta, palavra de revolta. Então a avó continuou observando. Logo quando amanheceu, colocaram nós tudo no canavial. E aí nós fomos aprendendo como trabalhar. E a tristeza continuava. Não aumentava não, meu filho, não aumentava. A avó não tinha nem força para trabalhar. A avó pensava, aonde que eu estou? O que eu posso fazer para sair daqui? Só no pensamento. E cada cana que a avó cortava, a avó chorava. Aonde estava Zambi? Que destino é esse que Zambi me trouxe?
sem meu pai, sem minha mãe, sem meu amor perdido. Cada cana que a avó cortava, a tristeza dilacerava o coração da avó. E o pensamento continuava. Como sair dali? Como sair dali? Como sair dali? Bom, meu tio, logo as correntes saíram do pé da avó. É como um animal, como um cachorro. O cachorro obedece, não precisa ficar preso, né? Então nós já sabíamos que nós tínhamos que comer, dormir, acordar e ir para o canavial. E a avó continuou observando. Um dia, ali no canavial, chegou o velho branco, que é o dono da fazenda. Eu percebi nele que ele não gostava muito de ver negro chicotado. Então eu também percebi que ele não era tão ruim quanto os outros. Mas tinha um homem branco que parecia que se alimentava cada vez que a chibata ia no lombo do negro. Então eu percebi que ele não era tão ruim, o homem branco. Às vezes, quando a avó saía do canavial para ir para a senzala, a avó via a casa grande. E lá na varanda da casa grande, quem que estava? A mulher velha. Olha, cada vez que nós passava, ela cuspia no chão, como quem dizia, eita raça suja, eita raça podre. Então já sabia que com ela ia ser mais difícil. A avó foi observando. Na porta tinha um velho bem velho, não sei a idade dele. Ficava ali pitando. Ele não trabalhava no canavial. Então, ensinar que ele conseguiu subir um degrau ali dentro daquele lugar. E a avó ficou observando. Só observando. E nessas observações, a avó percebeu que alguns homens brancos, à noite, entravam dentro da senzala para pegar as negrinhas. E eu também percebi que era uma forma também de submissão. Não era forma de paixão, de desejo, de sexo. Era uma forma de submissão. Pegava as negrinhas, violentava as negrinhas, e depois as negrinhas voltavam para a senzala pior do que quando saíram. E a avó ficou observando. Esse não é o caminho. Às vezes, meus filhos, eles traziam as comidas para nós, tudo cheio de bichinho. Sabe aqueles bichinhos de mosca? O que a avó pegava? Os bichinhos? Pegava um punhado de bicho e punha no corpo. Punha no corpo. Quando o homem branco vinha pegar a avó, para fazer o que você sabe na parte da violência sexual, o homem branco via os bichinhos, falava que a avó estava doente. E não pegava a avó. Fiz isso uma, fiz isso duas. Era só o homem branco sair da senzala, a avó tirava todos os bichinhos com aquela terra preta do chão da senzala. Para os bichinhos não entrar na avó, né? Agora, o velho que ficava ali na porta da senzala, ele percebeu. Essa menina negra é diferente. Nenhum homem branco vai pegar ela. Ela é esperta. Ele só ficava apitando e me olhando. Não entendi o dialeto dele. Assim a avó fez uma noite, 2 noites, 3 noites, até que nenhum homem branco quis pegar a avó. Por quê? A avó estava bichada. Nada como uma terra, aquela terra preta da senzala para tirar os bichos da avó. E a avó foi observando. Mas e a tristeza? A tristeza, meu filho, é como uma margarida. Imagina a margarida. Aquela margarida bem bonita, com as pétalas brancas. Imagina. A tristeza, com o passar do dia, com o passar da vida, ela vai tirando pétalas e mais pétalas. Vai imaginando
Imagina, meu filho, a margarida. Vai tirando uma pétala, outra pétala, outra pétala. Quando vai perceber, não tem mais o que tirar. Já tirou tudo. Não é mais a flor da vida. Não traz mais a alegria da vida. É automático. Acorda e levanta do mesmo jeito. A tristeza, ela se isola dentro de você, que você só se alimenta dessa tristeza. É o que acontecia com a avó. A avó trabalhava, se alimentava, mas era uma margarida sem pétala. Não era mais uma flor. A avó observava, porque através dessa observação, a avó conseguia sobreviver dentro da tristeza. E a avó foi aprendendo, o tempo foi passando. A avó foi aprendendo. Falar com o negro, falar com uma negra, escutar os negros traidores. Mas a língua dos homens brancos a avó não sabia. E a avó começou a entender o que o pai José falava. Primeiro ele começava a fazer uns desenhos no chão para a avó entender de onde que ele tinha vindo. Falou quanto tempo que ele estava ali. E com o passar do tempo, o dialeto foi se unificando e nós fomos falando um com o outro. Pai José disse que chegou muito novo ali. Ele teve muita mulher e muito filho. E todos foram vendidos. Mas ele não sabe dizer por que ele ficou ali. Hoje ele não trabalhava mais. Mas ele era visto, tanto pelos homens brancos e quanto pelos negros, um homem de muito respeito. Então ninguém mexia com ele. Quando havia alvoroço na senzala, uma rebelião, para vocês entenderem, pai José sempre era o intermediador. E nenhum feitor batia no pai José. Aí eu conversando com ele, muito revoltada, muito triste, ele sempre dizia para mim, nada como dormir e fazer algo diferente para você ficar mais próximo da felicidade. E eu dizia para ele, nego velho, como ser feliz? Longe do meu querer, longe da minha essência, longe dos meus desejos, dos meus sonhos. Como, meu pai? Como? Olha, minha filha, não tem outro jeito. Voltar para trás é impossível. Você viu quanto tempo você ficou no mar? Quanto tempo se firmou essa viagem? Só se você cria a asa da noite para o dia. Você vai ter que acostumar a viver desse jeito. Mas você pode ser feliz. Você pode voltar a dar risada de novo. Você pode voltar a entender que através do que você precisa começar a pensar diferente, você pode ficar mais próximo da sua felicidade. Mesmo que você não esteja perto do seu pai, mesmo que você não esteja perto da sua mãe, você tem uma outra família. Diferente, mas uma outra família. Ah, meu filho, eu não entendia não. A tristeza era muito forte. Muito forte. A avó não queria entender. Não dava para entender. Por isso, meu filho, eu percebo nos vocês. Você que está me escutando. A sua tristeza é única. Dia a dia, uma pétala foi tirada do você. E agora, nessa etapa de 365 dias, você olha para trás, olha para o agora e vê que está tudo igual. Tudo igual. Mas a avó te pede, observa, minha filha,
Observa, minha filha, observa. Não sente o que está no externo, não sente. Porque o externo é movimento, o externo é vida. E você não está preparado ainda para começar a trazer um movimento diferente. Porque a tristeza está dentro de você. Você está me entendendo? Então, observa, observa. A avó não falou para vocês que quando a avó chegou ali, novinha, chegou ali na fazenda, a avó percebeu, olhando todos os negros que já estavam ali acostumados com aquela vida, a avó percebeu que ele estava se movimentando. Então, a avó tinha que observar como chegar naquele estado ou um estado melhor e maior. Porque a tristeza, meu filho, altera os batimentos cardíacos e muitas vezes eleva a pressão. Dá tremor nas mãos, soa frio, nó no estômago e o enfraquecimento, meu filho, generalizado. A pessoa fica sem energia. Parece ficar andando no mesmo círculo. E muitas vezes, essas alterações da tristeza, que é uma alteração química no cérebro, traz muito problema para a pessoa. Porque a vida está aí. A vida está se movimentando. Da mesma forma, se você tiver pensamento positivo, pensamento de amor, de paz, de tranquilidade, de compaixão, de amizade, vai também ter um fluxo para o seu sistema nervoso e as coisas começam a se equilibrar de dentro para fora. Porque, meu filho, o sentimento de rancor, da apatia, do ressentimento, do conflito, da melancolia, são padrão de pensamento que se alojam na tristeza. Aí vocês vão ser uma flor sem pétala. Por isso que a avó quer que vocês observa para mudar o filme, para mudar a história desse filme, mesmo que a paisagem desse filme seja a mesma. Porque mexer é como um vício, a tristeza é como um vício. E ficar sempre repetindo o mesmo padrão, como se fosse um robô, prisioneiro dos seus condicionamentos, do que você pensa. Sem margem, meu filho, para você se libertar. Muitos dizem, eu sou assim mesmo, eu não consigo deixar de fazer isso, eu sou desse jeito mesmo, e é desse jeito que eu vou morrer. Tá errado, porque tudo muda, tudo muda. Vocês sabem, meu filho, que a avó foi passando por um processo de transformação muito grande. A avó teve que esconder a tristeza da saída da minha terra. A avó teve que aprender o novo dialeto falado pelos negros. A avó teve que suportar o trabalho do canavial. A avó teve que se aproximar, ter a confiança do feitor. Aprender com ele as letras da terra, as letras dos homens brancos. O que a avó fez? A avó se movimentou. Vocês estão percebendo? A avó se movimentou. E nesse movimento, a avó foi chegando mais próximo da felicidade. Eu vou repetir, meu filho. A tristeza existe, está alojada no céu. Por alguma coisa que não está acontecendo do jeito que você queria. Pronto, você foi tirado da sua terra natal.
Você está escravo agora. Mas você tem que se movimentar. Tem que fazer o que só você pode fazer e nem ninguém mais. Pode ser que você tenha que trabalhar, pode ser que você tenha que fazer estudador, pode ser que você tenha que emagrecer, pode ser que você tenha que deixar de amar esse homem ou essa mulher. Pode ser que você vai ter que pegar, apertar todas as suas economias, parar de gastar tanto, para você poder começar a respirar com a moeda na mão. A avó não sabe qual é a sua tristeza, mas só você pode fazer. Só você pode, nessa história desse filme da sua vida, começar a trazer um novo roteiro. O filme é esse aí. É esse que você está vendo. É desse jeito. O que você vai fazer de diferente? Tem que ter uma ação drástica, porque a tristeza é algo muito drástico para o corpo humano. Então tem que ter uma ação drástica. Não pode ser aos pouquinhos, amanhã eu faço, depois eu faço. Não, tem que ser assim, drástico. E sabendo que você vai ter todo um processo negativo para impedir de você fazer a diferença, um movimento diferente. Eu vou repetir para você. A avó teve que aprender um novo dialeto, a avó teve que aprender a trabalhar no canavial, a avó teve que se aproximar do feitor, a aprender as letras dos homens brancos. A avó colocou isso como objetivo e perseguiu isso. A cabeça da avó, o pensamento da avó foi se envolvendo tanto nesse objetivo que quando a avó viu, a tristeza já estava aniquilada. Saudade sim, saudade ficou. Mas a avó percebeu que a avó já conseguia sorrir, dar risada com os negros que trabalhavam no canavial. Mas a avó teve que perseguir. Perseguiu o objetivo, meu filho, como um cavalo bravo, um cavalo selvagem, que tem que domar. E todo cavalo, meu filho, pode ser domado. Viu, minha filha? Pode ser domado. Vocês sabem, meu filho, que quando eu estava ali, já na cozinha, né? Já trabalhando na cozinha, tinha os homens lá que falavam de Cristo, né? Os padres. Eles vinham lá para doutrinar nós, né? Aquelas coisas lá que você já sabe. E eu nunca me esqueço, nunca me esqueci, até hoje, mesmo em Aruanda, eu sempre falo essa passagem que Cristo trouxe na terra através do Evangelho de Tomé. Tem uma simbologia muito grande. E eu queria falar para vocês poderem estar aniquilando essa tristeza como a avó fez quando estava em vida na terra. A passagem é assim. Disse Jesus, através de um enigma: quando de dois fizerdes um, e quando transformardes o interior e o exterior em interior, quando o superior for como o inferior, e quando fizerdes o masculino e o feminino uma coisa só, de tal forma que o masculino não seja masculino e o feminino não seja feminino. Quando fizerdes olhos no lugar de um olho, e uma mão no lugar de uma mão, e um pé no lugar de um pé, uma imagem no lugar de uma imagem, aí então entrareis no reino. Quanta sabedoria, meu filho, tem nessas palavras de Cristo.
Não dá mais para separar o C do C. Você tem que fazer 2 em 1. Transformar o seu interior e o exterior em interior. Não dá mais para você ficar imaginando o que não existe, o que você não está vivendo por conta do outro. Só você pode subir a montanha. E se você não está com quem você quer estar, é porque você está separando. Por isso Cristo disse, quando fizerdes o masculino e o feminino uma coisa só. De tal forma que o masculino não seja masculino e o feminino não seja feminino. Porque não pode haver a separação. Você é homem, você é mulher, mas dentro de você existe os 2 formatos. É uma coisa só. A tristeza, meus filhos, ela nasce justamente do inferior, porque você quer ser superior. Por isso que Cristo disse, quando o superior for como o inferior. Você quer tudo, você vê tudo, você deseja tudo. Por isso que Cristo disse, quando fizerdes olhos no lugar de um olho, porque não dá para ver tudo e desejar tudo. A tristeza se aloja aí. Por isso que não adiantava a avó ficar olhando para aquela fazenda, querendo fugir, querendo reclamar. Não. A avó só viu um olho. Aonde a avó queria enxergar. Só via através de um olho. Por isso que Cristo disse, uma imagem no lugar de uma imagem. Porque às vezes, meus filhos, o que vocês querem não é aquilo que é para vocês, mas tem uma outra imagem para vocês. Aí vocês conseguem entrar no reino. Vocês estão entendendo? É necessário ver com um olho só, uma imagem. Porque quando vocês vê tudo que vocês desejam, vocês vê na vida do outro o que vocês queriam ter, por inveja, por uma inveja inconsciente, vocês separam vocês de vocês. E aí criam um espaço muito grande para a realização. Vocês estão me entendendo? É quando, meus filhos, vocês estão mais tristes, é que surge a sombra. E essa sombra é a imagem de vocês mesmos, negando vocês para a vida. Quanto mais vocês negam o movimento que vocês têm que fazer passo a passo, como a avó disse, quanto mais vocês negam isso, mais vocês projetam o vício, mais vocês projetam alienação, o rompimento do que é a vida. A vida, meu filho, ela é pessoal, mas ela vive dentro de uma coletividade. E se você não fizer algo para mudar, hoje, meu filho, dá tempo. Ah, avó, não dá tempo. A etapa do 365 dias já está acabando. Tá não, meu filho, tá não. Tá não. Ainda dá tempo. Comece a fazer algo de diferente que você não fez lá para trás nos outros anos. Tenta se alimentar desse movimento, como a avó fazia. Porque só assim, meu filho, só assim, vocês conseguem aniquilar a tristeza.
aniquilando a tristeza, você chega mais próximo da felicidade. Se alimenta da felicidade hoje, por algumas horas, depois vem a tristeza, porque assim é o ser humano. Mas vocês se alimentam mais da felicidade. Vocês precisam entrar nessa nova consciência de movimento. Porque só assim, a vida vai presentear com os resultados mais próximos do que vocês desejam. É como subir a montanha. Você fica mais perto do sol, mais perto das nuvens. Você começa a sentir a vida diferente. Essa avó, meus filhos, já vai. Mas eu quero que vocês pensem em tudo que a avó passou na terra como escrava. Tenta pensar, meus filhos. A avó capturada, colocada numa caixa de madeira, passando fome, frio. Tenta pensar. Tenta imaginar. Tenta imaginar a avó observando a situação. O que eu posso fazer hoje para ter uma manhã diferente? Que ação que eu posso pensar agora para acionar daqui a alguns minutos? Está nas suas mãos. Está nas suas mãos. É mais fácil ficar pensando do mesmo jeito? É mais fácil. Muito mais fácil. A avó podia ter morrido ali na praia de revolta. Eu não vou para nenhum lugar, eu vou ficar gritando que eu quero morrer com a chibata no lombo. A avó podia fazer isso. Era mais fácil. O negativo é mais fácil. A tristeza é mais fácil. A discórdia é mais fácil. A guerra é mais fácil. A luz não é difícil. Mas tem que querer. Querer ir para a luz. A voz já se vai. Trazendo essa mensagem para vocês. Até quando vocês querem se alimentar dessa tristeza? Até quando? Salve, meu filho. Salve, filhos da luz. Salve, filhos conscientes. Salve, filhos milagrosos que podem romper com todo o processo do hoje, trazendo a implantação de um amanhã melhor, através da conscientização, acionando dia a dia a libertação dos grilhões do pensamento errôneo, para se libertar, meu filho, da escravidão mental. Que as vossas forças iluminem todos vocês, trazendo a renovação, a clareza de pensamento e a vontade de acionar. Salve, meu filho, salve.